Boa noite a todos. Hoje é dia 12 de julho de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido para todos aqueles que nos acompanham que estejam conosco em uma oração para que possamos iniciar os estudos dessa noite. Jesus, nosso Mestre querido, que nos orienta e nos auxilia em todas as dificuldades que enfrentamos, esteja conosco nesse momento de estudo e de aprendizado, nos auxiliando para que possamos nos conectar, nos elevarmos em espírito e em oração, congregando nossos corações e nossas mentes, para que possamos, na noite de hoje, colher todas as informações que o plano espiritual traz até nós e que nós necessitamos diuturnamente para a aplicação em nossas vidas e em nossa mente, família e comunidade. Que os bons trabalhadores estejam conosco, que Jesus nos oriente e nos ensine, que assim seja. Para a noite de hoje, nós temos como título Comportamento Autodestrutivo. Mais uma vez, nós nos inspiramos no livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, na página 134. Esse livro, Amor, Imbatível Amor, eu ganhei de uma madrinha de todos nós, que é a dona Hedwig Werner, e sempre que eu leio, e eu leio ele muitas vezes, de vez em quando eu me pego folheando ele, sempre há uma lição, sempre há um aprendizado, e eu convido a todos que busquem esse livro, leiam esse livro, estudem e meditem nele, porque verdadeiramente o amor é imbatível e Joana de Ângeles trata desse assunto de forma magistral. Nós, seres humanos, somos a medida das nossas aspirações e conquistas, pois de outra forma a mediocridade seria o padrão. Então Joana de Ângeles começa nos concitando que nós, seres humanos, somos medidos pelas nossas aspirações e conquistas. Nós nos elevamos e conquistamos graças àquilo que nós buscamos, aquilo que nós desejamos, as nossas aspirações. Nós desejamos sermos melhores, nós desejamos estar melhores, nós desejamos ter mais cultura, mais saber, e isso é natural do ser humano. Então, graças a Deus, que nós temos boas molas que nos impulsionam, porque de outra forma nós seríamos meros amontoados, vivendo num mundo de provas e expiações, e de outra forma esse nosso padrão seria muito infeliz, né? Cada conquista alcançada estimula novas realizações, e isso é uma verdade. A gente vai mergulhando na matéria, nós vamos mergulhando nas nossas encarnações e vamos esquecendo cotidianamente do nosso vínculo espiritual, da nossa matriz espiritual, e isso nos afasta muitas vezes dessa condição de espíritos encarnados, e a gente vai superando, a gente vai se superando e vai esquecendo que isso são realizações, que essas conquistas é próprio do espírito. Cada etapa da nossa vida tem uma conquista, tem um sabor, e todos nós vamos nos colocando cada vez mais de acordo com as nossas aspirações e cada vez mais almejando e perseguindo essas metas que acabam virando as nossas conquistas, né? Sejam pequenas, sejam grandes,
sejam materiais, sejam espirituais. Cada nova conquista vai nos estimulando para outras realizações. Isso é natural do ser humano. Porém, Joana de Ângeles quer ressaltar aqui, quer chamar a atenção para quando isso não ocorre. Porque nem sempre a gente consegue superar as nossas conquistas e atingir as nossas metas. Nem sempre dá certo. Às vezes os nossos dias são de vitórias, mas muitas vezes os nossos dias não apresentam o mesmo sabor. Nós não conseguimos alcançar aquilo que desejamos. E não tem problema nenhum nisso. É natural do desenvolvimento, é natural da vida humana, natural da vida encarnada. Mas nós precisamos compreender isso. Porque ela nos alerta dizendo o seguinte: quando os sucessos são mal interpretados, levam à desarmonia, à desistência e à incapacidade para recomeçar. Quando os insucessos são mal interpretados. Então nós precisamos levar em consideração que nós temos diversas encarnações e em muitas encarnações nós fomos acumulando para nós mesmos as dificuldades que agora enfrentamos. Então esses insucessos que nos acompanham, que estão presentes na nossa vida, não basta ser um mundo de provas e expiações, nós ainda temos o nosso passado a resgatar. E nem sempre nós vamos conseguir todos os sucessos que estamos buscando. E os insucessos, essa falta de atingir as nossas metas, ela não pode ser mal interpretada. Nós não podemos mal interpretar quando nós não alcançamos, quando nós não conquistamos aquilo que nós estamos buscando, seja de qual ordem for. Não podemos interpretar mal os nossos insucessos. Porque se nós dourarmos os nossos insucessos, se nós imaginarmos que nós temos mais azar do que sorte, né? Alguns nem dizem essa palavra, né? É sorte e mais sorte e menos sorte. Nós vamos entrar num processo de desarmonia, de desequilíbrio. Nós vamos desistir. Às vezes aquela meta que nós estamos buscando, a gente desiste dela. E nós vamos nos incapacitando para recomeçar, porque é exatamente isso. Nós vamos buscando as nossas metas, aquilo que nós anelamos para conquistar. E quando a gente não consegue, a gente recomeça. A gente tenta diferente, a gente faz de uma outra forma. Mas quando a gente entra nesse processo de desarmonia, quando a gente interpreta mal esses acontecimentos, nós desistimos de recomeçar. Nós nos incapacitamos para recomeçar. E nós vamos entrando num processo de desarmonia, nós vamos desarmonizando o nosso corpo. E nós vamos entrando num comportamento destrutivo, autodestrutivo. Nós vamos destruindo as nossas conquistas, nós vamos destruindo aquilo que nós conseguimos materializar com o trabalho, nós vamos destruindo amizades, nós vamos destruindo família, nós vamos destruindo saúde, nós vamos nos destruindo espiritualmente. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar hoje. E ela nos alerta o seguinte: como espíritos imortais, qualquer conquista é questão de tempo. Por isso, desfalecer jamais. Se nós somos espíritos imortais, se estamos vivenciando situações, teatros físicos, se nós estamos vivenciando a matéria há alguns bilhões de anos, porque matriculados na Terra que estamos, significa que nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias. E se nós somos espíritos imortais, contamos com encarnações inumeráveis, conquistar alguma coisa é uma questão de tempo. Tempo terrestre, inclusive. Então, aquilo que nós estamos buscando vai chegar até nós. É a lei da atração. Lei da atração. Nós vamos atrair aquilo que desejamos.
nós vamos atrair aquilo que anelamos, nós vamos atrair aquilo que nós queremos, nós vamos atrair, lei de atração. Então, se nós colocamos isso como meta, se nós colocamos isso como estabelecimento de conquista, é uma questão de tempo. Nós vamos perseguir isso e vamos alcançar. Por isso que nós não podemos desfalecer. Por isso que nós devemos ficar sempre alertas contra esses comportamentos autodestrutivos, de eu não consigo, eu não sou capaz, não vai dar certo, de nós ficarmos interpretando de modo equivocado os nossos insucessos. Porque é isso que nós fazemos. Nós interpretamos mal os nossos insucessos. Nós interpretamos os nossos insucessos, a nossa falta de sucesso, como uma meta muito estreita, como um horizonte muito estreito, muito limitado. Nós pensamos, mas eu estou ficando velho, então eu não vou conseguir isso. Como assim? Que negócio é esse de velho? Como não vou conseguir, não sou capaz, não vai dar certo? Que negócio é esse? Vai parar e sentar, você que é um espírito imortal, que vai reencarnar quantas vezes forem necessárias? E os espíritos dizem assim, nós trabalhamos pelo teu conforto, porque se nós não o fizéssemos, nós não estaríamos do seu lado, nós não estaríamos, não seríamos avaliados como auxiliares do teu progresso. Kardec faz essa pergunta. Se os espíritos auxiliam nas nossas conquistas materiais, eles dizem, mas é lógico. Porque as conquistas materiais, desde que elas sejam importantes para nós e que não atrapalhem naquilo que nós estamos buscando, realizando, que são as nossas metas reencarnatórias, elas são acessórios muitas vezes positivos. Agora, se nós temos um problema com as coisas materiais, daí nós temos um problema. Não são as coisas materiais um problema. Nós é que somos um problema em relação às coisas materiais, em relação às coisas espirituais. Qualquer meta espiritual ou material, qualquer meta espiritual ou material, sempre será acompanhada de sacrifício. E a libertação de qualquer injunção sempre vai requerer esforço. Então ela não diz que talvez, pode ser, ela diz que sempre. E não importa se ela é uma meta material ou espiritual, sempre vai ser acompanhada de sacrifício. Porque Deus nos propicia tudo, mas Ele aguarda que nós façamos a nossa parte. E a nossa parte, muitas vezes, a gente interpreta como sacrifício. Nós imaginamos que aquilo é sacrificial. E isso em relação às coisas materiais. Mas em relação às coisas espirituais, muitas vezes nós queremos nos livrar das injunções. Sejam as injunções espirituais dos nossos obsessores, dos nossos amigos equivocados do passado, seja dos problemas de saúde, das doenças. E para nós nos libertarmos desses processos espirituais que nos acompanham, para nós resgatarmos as nossas heranças, os nossos quinhões do passado, nós temos que nos esforçar, nós temos que nos sacrificar. É isso que tem que acontecer. Então, é possível que nós superemos as metas materiais e espirituais? Claro que é possível. E nós somos espíritos imortais, é uma questão de tempo. Mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos dar do suor do nosso rosto. Precisamos acordar cedo, precisamos trabalhar, precisamos fazer isso durante décadas. Precisamos economizar, precisamos pensar nos outros, precisamos realizar a caridade, precisamos realizar o nosso autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo para se libertar. Então, vai requerer a nossa participação. E isso demanda sacrifício e esforço. Não esqueçamos disso. Dessa forma, é obrigação de cada um, romper as algemas psicológicas do desprezo por si mesmo,
Nós precisamos romper algemas psicológicas para vencermos na matéria. E nós precisamos vencer algemas psicológicas que nos algemam no plano espiritual. Mas existe um problema, nós desprezamos a nós mesmos. Quando você diz, eu não sou capaz, meu Deus, nós seremos espíritos puros, nós seremos Cristos com o Cristo. Ele prometeu isso para nós. E daí eu não sou capaz? Como assim? Não entendi. Então essas algemas psicológicas que Joana elenca para nós, elas são muito importantes. Nós precisamos tentar visualizá-las. Precisamos tentar localizá-las em nós. Uma delas é quando nós desprezamos a nós mesmos. Ou quando nós nos acabrunhamos. Quando nós nos autonegamos. E daí nós precisamos trabalhar por uma visão clara e ilimitada da realidade. E dos meios hábeis para conseguir viver aquilo que anelamos. Nós precisamos romper essas algemas. É uma obrigação nossa. Porque muito do que nós sofremos, física e espiritualmente, somos nós, como espíritos, que criamos para nós mesmos. Nós nos colocamos em situações precárias. Nós nos colocamos em situações limitadas. Nós nos desprezamos. Nós fomos educados durante muito tempo a fazer isso. A achar que não consegue, a achar que não pode. As mulheres, então, até algum tempo, nossa, né? Mulher não podia isso. Mulher não podia aquilo. Mulher tem que ficar em casa. Nossa! Então, em tão pouco tempo, nós evoluímos bastante nesse aspecto. Mas daí, de repente, a gente percebe que muitas mulheres no passado que realizaram esforços hercúleos, que foram exemplos dentro dos núcleos sociais em que habitavam, de repente agora essas mulheres veem algumas outras mulheres no futuro fazendo opções limitadas, fugindo da realidade, criando meios para obliterar a própria visão, se autonegando, se acanhando, desprezando a si mesmas. Meu Deus! Assim como os homens, que de repente agora encontram uma situação moderna onde podem contar com companheiras que auxiliam, que trazem dinheiro para casa, que fazem jornadas extras, que se negam a viver esse futuro, não auxiliam dentro de casa, não sabem lavar um prato, não sabem cuidar de um filho, não sabem fazer uma sopa, não sabem fazer um carinho, não sabem valorizar as suas companheiras. Isso é terrível. É uma algema psicológica ali, machista, ideológica, dentro do século XXI, uma autonegação dessa realidade que nós estamos vivendo, obliterando aquela visão clara e ilimitada da realidade que Joana concita, que é uma obrigação nossa realizar. Então, pensemos sobre isso. Nós temos obrigações enquanto encarnados. E nossas obrigações enquanto encarnados vão ser alinhadas dentro da nossa autoestima quando nós estivermos na realidade espiritual, realizando as nossas avaliações. Nós vamos estar lá nos autoavaliando e essas algemas psicológicas estarão lá nos torturando também. Nós fomos educados por séculos. Claro, nós somos espíritos que reencarnaram diversas vezes. Então, durante séculos, nós fomos educados a desenvolver uma consciência de culpa. Então, nós tínhamos que, já que a raça humana não reconheceu Jesus enquanto da sua caminhada na Terra, nós temos culpa. E nós temos que cuidar. O termo culpa é um termo jurídico, né, que acaba vindo para nós na nossa vida diária, mas nós temos que cuidar com essa palavra. As palavras, elas têm um peso muito forte. Então, ao invés de utilizarmos a palavra culpa, vamos utilizar a palavra responsabilidade.
Nós temos responsabilidade. Quando você é culpado, não há como fugir. Nós sentamos dentro de nós mesmos e nós caímos em culpa. Quando nós estamos sozinhos. E quando nós caímos em responsabilidade, nós somos alertados de que há algo a ser feito. Você precisa fazer algo, a responsabilidade é sua. E essa responsabilidade pode ser dividida, pode ser compartilhada. Então eu não estou sozinho quando eu estou em responsabilidade, mas eu estou sozinho e condenado quando eu estou em culpa. Então não culpemos as pessoas, não vamos dizer para as pessoas que elas são culpadas. Vamos cuidar com essa palavra. Ela tem um peso muito grande. As pessoas têm responsabilidade. Culpa não. Mas nós fomos educados durante muitos séculos a sentir culpa. E essa culpa, se não for tratada, vira uma perigosa doença da alma. Da forma como eu expliquei, eu estou sozinho, ninguém me compreende. Isso é irremediável, porque a culpa é irremediável. A responsabilidade não, você dá jeito, mas a culpa não. E daí, se nós vamos observar, dentro da realidade espiritual, ninguém nos culpa. Se nós formos ler os bons romances, os romances que nos trazem a vida no plano espiritual, como ela se processa, você vai ver que lá ninguém aponta o dedo para você. A menos que você esteja no umbral. Daí vai existir um monte de gente lá que gosta dessa palavra culpa, que deseja utilizar essa culpa, que quer que você se sinta culpado. Ele quer sentar em cima de você e quer ficar apontando o dedo durante milênios dizendo que a culpa é sua. Mas esses são equivocados, esses são irmãos em desequilíbrio. Se nós estivermos nos planos superiores, junto com os nossos mentores, ninguém vai nos apontar o dedo. Mas nós vamos apontar o dedo para nós mesmos, porque nós temos uma coisa chamada consciência. E a nossa consciência diz que nós temos responsabilidade, não culpa. Mas durante muito tempo foi incutido para nós, foi dito para nós, que você precisa se conscientizar da culpa. E nós trazemos isso, é uma algema, é um comportamento autodestrutivo que foi educado para nós. E se nós não cuidarmos disso, se nós não verificarmos isso, se nós não cuidarmos com o peso das palavras, nós vamos desenvolver a doença da alma. E doenças da alma são a ansiedade, a melancolia, a depressão, são aqueles sentimentos de raiva, aqueles sentimentos de desespero que estão embutidos na nossa alma e que não há como tirar de lá. Não existe maneira de fugirmos disso. Capaz de desabilitar a autoestima. Então, se eu tenho culpa, eu não posso ter autoestima. Eu não posso gostar de mim, eu sou o culpado. Mas se eu tenho autoestima, eu posso me responsabilizar. A autoestima me estimula a responsabilização. Olha a diferença de uma palavra e a forma como ela é aplicada. Capaz de desabilitar a autoestima e conduzir a uma compulsão pelo autoextermínio. Joana é cautelosa com as palavras, mas ela diz autoextermínio. Então nós vamos desabilitando a nossa autoestima e vamos nos conduzindo a uma compulsão pelo autoextermínio. Seja do próprio corpo, ou seja através do desinteresse pela existência, pela ausência de objetivos ou pelo pessimismo. Então nós temos, há uma indicação dos espíritos que nos ensinam do suicídio direto e do suicídio indireto. Então aqueles que atentam contra o próprio corpo, contra a própria vida de encarnado, cometem um suicídio direto, né? Agridem o próprio corpo. Mas existem aqueles que fazem isso de forma indireta. Então as pessoas vão se perdendo a autoestima, vão entrando nessa depressão, né? Nessa compulsão, e daí vão dizendo, porque eu não sirvo mais para nada, a existência não me interessa, eu não tenho mais objetivos, né? Eu não preciso mais disso, e daí tudo que eu faço não dá certo, eu sou um pessimista. Então
esses comportamentos autodestrutivos são como se fossem suicídios indiretos. Aqueles comportamentos autodestrutivos que dizem assim, porque a vida é uma só, então eu vou aproveitar, e daí vamos que vamos. Suicídio indireto. Às vezes nós temos que nos esforçar e não queremos, suicídio indireto. Então, compulsão pelo autoextermínio, porque nós fomos educados, nós fomos induzidos, a nossa consciência foi minada por palavras, por mentiras ditas tantas vezes que se transformaram em verdades para nós, e nós vamos nos desabilitando para os impulsos da vida. A frequente ingestão de nossas próprias vibrações perniciosas. Eu, quando li isso aqui, voltei para ler de novo, como eu vou fazer agora. A frequente ingestão. Então, quer dizer que frequentemente nós vamos comendo, vamos nos alimentando. Por isso que fala em comportamento autodestrutivo. Nós vamos comendo frequentemente nossas próprias vibrações perniciosas. Nós vamos nos alimentando para a alma. Isso é um alimento para a alma, não para o corpo, mas resulta no corpo. Bate no corpo, faz o corpo sentir. Vibrações perniciosas, nossas próprias vibrações. Mentalmente nós vamos criando veneno para nós mesmos e vamos ingerindo esse veneno. E muitas vezes nós achamos que esse comportamento é virtude. Que vibrações perniciosas são essas? Geradas pelo nosso mau humor. Estamos frequentemente mal-humorados, acordamos mal-humorados. Achamos que a vida é cinza, é negra. Os nossos ressentimentos, nós vamos sentindo novamente aqueles sentimentos ruins que alimentamos no passado, gerando vibrações e comendo elas de novo, ressentindo. Porque lá no meu passado, há 40 anos atrás, meu Deus! Estamos vibrando uma coisa ruim de 40 anos atrás, não somos capazes de abandonar esse comportamento autodestrutivo. Ou um comportamento autodestrutivo que nos acompanha até o fim da vida, chamado ciúme. Indiferença, ciúme, preguiça, ressentimento, rebeldia, ódio. Nos levarão a desenvolver psiquismos que interferem, olha só, interferem na harmonia das células, que comprometem órgãos e que conduzem à morte. Olha o suicídio aí. Então nós, quando somos mal-humorados, estamos nos suicidando. Estamos abreviando a nossa vida porque nós temos uma má impressão, um processo de culpa instalado dentro de nós, uma má impressão muito grande de nós mesmos, uma autoestima muito baixa. Quando nós estamos em ressentimento, rebeldia e ódio, nós estamos desarmonizando o nosso corpo e diminuindo o nosso prazo de vida. Preguiça, indiferença, ciúme nos levarão a desenvolver psiquismos. Psiquismos são movimentos mentais. Está lá na alma. Naquilo que a alma engendra, naquilo que a alma movimenta como energia, psiquismos. Que vão refletir no corpo. O corpo quem vai sentir. É na matéria que estamos agora e os nossos psiquismos da nossa alma, do nosso espírito, vão interferir nas células do nosso corpo. As nossas células vão sofrer a ingestão dessas vibrações perniciosas. Elas não vão saber, elas não vão compreender, porque aquela energia superior, aquele cérebro, aquele espírito superior que está conduzindo este corpo e essas células, por que ele se destrói? As células vão ler isso e vão interpretar. E vão abreviar o nosso tempo de vida, vão desgastar o nosso órgão e vão nos conduzir, vão acelerar o nosso processo de encontro com a morte. Na raiz de toda doença sempre vai existir comportamentos psíquicos e espirituais.
Heranças da lei de causa e efeito. Toda doença, em toda doença vai existir interferência psíquica e espiritual. Herança da lei de causa e efeito, procedentes de vidas anteriores, capazes de imprimir nos genes os fatores propiciadores dos distúrbios na saúde, que sempre serão agravadas pelas nossas condutas de hoje. Então nós temos heranças que nos chegam através da lei de causa e efeito. As raízes das doenças. Então, de outras vidas, aonde nós cometemos excessos, aonde nós tivemos comportamentos autodestrutivos, agora, nesse psiquismo que nós estamos vivendo, nós trazemos como herança através da lei de causa e efeito. E como isso está impresso no nosso espírito, como isso é um comportamento espiritual, porque o corpo sem o espírito, ele desaba, ele desagrega. Então, se o corpo está caminhando e está se expressando, é porque tem um espírito nele, mas o corpo não pensa, é o espírito que pensa. Então, se isso está gravado no espírito, se esse comportamento está gravado no espírito, quando nós encarnamos, esse comportamento vai imprimir nos nossos genes esses fatores propiciadores do distúrbio na saúde. E daí a gente nasce, ganha o corpo, imprime nele, imprime nos genes esses nossos psiquismos equivocados do passado. E depois, quando a gente consegue ficar um pouquinho adulto, quando a gente já consegue andar pelas próprias pernas, nós temos as nossas condutas de hoje. Então não bastava beber e exagerar na comida, no sexo e na violência lá no passado. Nós temos que fazer isso agora. Então não basta estar nos nossos genes, nós temos que nos retroalimentar hoje com isso. E daí você quer que o gene faça o quê? O gene vai reagir, a doença vai aparecer, mas é natural. Os próprios espíritos dizem, olha, eu estou olhando daqui e não tem jeito. Então não basta nós termos em nossas células, não basta ter nos nossos genes os fatores propiciadores. Nós temos que agravar isso pela nossa conduta consciente. Nós acordamos de manhã, lavamos o rosto e vamos fazendo. Está em nós. Então não tem jeito. Tem que sofrer. E a medicina ainda vai descobrir isso. A medicina vai descobrir que esses fatores psíquicos e espirituais, fazem esse aspecto de imprimir nos genes e disparar nas doenças. Então nós vamos começar a tratar não a doença como a situação do momento, nós vamos tentar descobrir quais são as causas disso, nós vamos ter que descobrir da onde que vem isso, qual é o comportamento que está disparando para que a gente consiga tratar, que os remédios consigam ser mais eficazes e eficientes. Porque nós temos pessoas, muitas vezes, com os mesmos distúrbios na saúde, sendo tratados pelos mesmos médicos, com os mesmos remédios, e um se cura e o outro não. Então não pode ser o remédio, não pode ser o médico, talvez seja o próprio paciente. Nós precisamos entender isso enquanto pacientes e entender isso enquanto médicos e começar a fazer uma saúde integral. Nossa falta de iniciativa e medo são fatores de instalação de comportamento autodestrutivo. Mas se você é um espírito imortal, se nós encarnamos e desencarnamos diversas vezes, se já fizemos isso muitas vezes, e se teremos isso, e se o nosso futuro é atingir uma perfeição relativa, medo de quê? E daí a falta de iniciativa. Não há como fugir daquilo que nós temos que fazer. Não há como nos alimentarmos de falta de iniciativa. É um comportamento destrutivo. Falta de iniciativa é um comportamento destrutivo. E é mental, porque iniciativa você não compra no mercado. É uma coisa que você instala na tua mente, nos refolhos íntimos do teu espírito. Iniciativa. Falta de iniciativa para um espírito imortal. E medo? Medo de quê? Do vírus?
fatores de instalação de comportamento autodestrutivo, decorrente da insegurança pessoal e da hostilidade social presente, na competitividade ensinada e vivenciada nas relações modernas, gerando pressão e desajuste. Então nós, como sociedade, estamos ensinando para os nossos filhos competitividade, pressão nos outros, hostilidade social. Nós estamos fazendo isso? Nós ensinamos isso realmente? Praticamos isso? Nós somos hostis socialmente? Somos hostis socialmente com os irmãos que vieram de outros países trabalhar aqui na nossa região? Somos hostis? Achamos que eles estão vindo aqui ocupar o nosso espaço, criar dificuldades para nós? Pergunte para qualquer refugiado de qualquer nação o que ele quer. Ele quer paz. E depois o que ele quer? Trabalho. E para que ele quer trabalho? Para trazer a família. Nossa, eu quero um vizinho assim. Um vizinho que trabalha, que quer paz e que quer família. Mas nós somos hostis. Comportamento autodestrutivo com irmãos refugiados. E podemos contá-los todos. Faltou sol para você? 100 mil, 200 mil, 500 mil refugiados a mais no Brasil, faltou ar para você? Faltou espaço? Faltou dinheiro? Mas nós nos colocamos nesses comportamentos autodestrutivos e isso é mental. É a nossa mente, é o nosso espírito que faz isso, não é o corpo. E daí nós vamos ser competitivos dentro da sociedade, hostis dentro da sociedade, vamos gerar pressão. Eu escutei há pouco tempo numa palestra do Haroldo Dutra Dias, onde ele fala que existem crianças no ensino médio, no ensino fundamental, que estão se suicidando porque eles estudam em escolas particulares e as escolas particulares fazem pressão psicológica em cima dessas crianças na busca de resultados. E quando essas crianças não alcançam, eles fazem pressões psicológicas em cima e as crianças não resistem, porque eles não querem uma criança que não acompanhe ou que não passe em primeiro no vestibular das universidades federais. Eles exigem, e daí os pais acham que os seus filhos precisam ser competitivos, que eles precisam ser hostis com aqueles que não acompanham. E as crianças não resistem, elas se suicidam. E como elas não sabem usar medicamentos, elas pulam do prédio. Meu Deus. Só Deus na causa. Só Jesus na causa, como dizem os nossos irmãos. Precisamos pensar a respeito disso, parar com esses comportamentos. As pressões do trabalho, dos compromissos sociais, das necessidades econômicas, das tensões emocionais nos relacionamentos, impositivos psíquicos e outros desestabilizam o ser, que se torna vítima fácil de consumismos. Ah, mas então tem um por trás. Ah, eu pensei que não tinha. Necessidades criadas e fugas, todas para buscar a paz. Então, primeiro nós criamos a demanda, depois criamos a oferta. Então, primeiro nós temos que desestabilizar os seres. Então, a nossa sociedade consumista desestabiliza o ser, porque daí ele é uma vítima fácil. Ele consome. Eu crio uma necessidade falsa e ele usa como fuga, porque ele quer paz. Então, eu crio a guerra, eu crio o ambiente desarmônico para depois vender a paz. Em pequenas doses de comprimidos homeopáticos, em pequenas doses de calçados e bolsas, em grandes doses de caminhonetes e carros grandes, em viagens, porque daí eu preciso de paz. Então, como tem muito desempregado, eu crio pressão no trabalho, e aquele que não acompanha eu atropelo.
eu preciso de compromissos sociais. Não precisa, não. Precisa de paz, precisa de saúde, precisa da família. E o trabalho, se você gosta do teu trabalho, você nunca vai precisar trabalhar. E daí nós precisamos, mas eu estou na classe C, não, eu quero ir para B. Necessidades econômicas, porque senão, quando vier o 100, eu vou ter que responder que eu sou classe C. Tensões emocionais nos relacionamentos, relacionamentos imaturos, impositivos psíquicos, né? Eu imponho para mim mesmo, não, porque tem que ser dessa forma, porque não pode ser, né? Eu tenho que ser de tal partido, eu tenho que ser de tal time, impositivos psíquicos. Tudo para desestabilizar. Então, muitas vezes, nós estamos mergulhando nos conflitos e nas dificuldades e não estamos percebendo que nós é que estamos buscando isso, nós é que estamos criando esses problemas. Muitos mecanismos materiais foram desenvolvidos, vendidos e propagados para aliviar as pressões sobre o ser. Porém, todos são fugazes e desprovidos de significação a longo prazo, consumando logo à frente mais ansiedade para fruir as novidades salvadoras que chegam. Então, há uma necessidade de ficar criando desenvolvendo novos mecanismos, novos carros, novas viagens, novos celulares, novos compromissos sociais. Nós vamos buscando o novo, porque nós vamos nos saturando do velho. Isso não tem significação a longo prazo, mas existem coisas que têm significação a longo prazo. Por que nós não vamos buscar isso? E mesmo porque se eu reencarno diversas vezes, eu vou vivenciar a realidade material diversas vezes. Mas eu vou ficar doente em todas elas? Eu vou adoecer o meu corpo em todas elas? Eu vou entrar nesses processos de comportamento autodestrutivo em todas elas? Ou eu vou evoluir? Ou eu vou utilizar o processo da materialidade para colocar em mim aquilo que é necessário, aquilo que não é fugaz, aquilo que significa a longo prazo? Vamos adiante. Diversos são os caminhos que conduzem ao comportamento destrutivo. Fadiga pelo adquirir e poder acompanhar tudo, armadilhas do mercado inquietante e devorador, propostas perturbadoras da mídia que aturde, ruídos em excesso, poluição urbana, violência urbana e agressiva. Então nós podemos enumerar aqui, foi colocado 3 pontinhos ali, porque dá para encher, dá para falar disso aqui uma noite inteira. Os caminhos que conduzem ao comportamento destrutivo. Então nós ficamos fatigados por nós mesmos. Nós caímos em armadilhas inquietantes e devoradoras desse mercado. Nós aceitamos o que a mídia quer nos aturdir, propostas perturbadoras. Assistíamos às novelas, assistíamos aos jornais, consumíamos isso avidamente, ligávamos a televisão às 3 horas da tarde para ver o Datena. Não tinha nada de bom. Um jornalismo acelerado, né, que escorria sangue da televisão. Uma mídia que aturde, e nós aceitamos isso. Nós não vamos aos parques, nós não vamos aos refúgios, nós não cuidamos do ruído em excesso, da poluição urbana que é violenta e agressiva, nós aceitamos isso. Na verdade, nós criamos a cidade violenta e agressiva e com todos os problemas que a cercam. Tudo isso elimina a possibilidade de aproximação e aquisição da beleza. Se nós ligamos a TV toda tarde e assistimos um jornal violento, qual é a beleza que há ali? Adquirir beleza e se aproximar da beleza. Se aproximar da beleza e adquirir beleza. Do entesouramento da paz. Das chances de se autorrealizar e de adquirir consciência mais ampla. Pois a existência terrena é portadora de valiosas contribuições éticas, estéticas, intelectuais e espirituais. Quando? Quando se aproveita cada momento para renascer. Quando se aproveita cada momento para alimentar seus sonhos, suas metas realizadoras
suas metas de beleza, suas metas de paz, suas metas de autorrealização. Eu mereço autorrealização. Suas metas de adquirir consciência mais ampla. Lembra aquilo que significa a longo prazo, que acompanha o espírito? Está aí, ó. Mas aonde que está isso? Na existência terrena. Não, mas tem um contrassenso aí. Nós até agora só falamos mal dela. O problema da cidade, o problema da mídia, o problema dos nossos comportamentos sociais, do dinheiro, do trabalho, das pressões. A existência terrena é portadora de valiosas contribuições éticas. Como é que nós vamos ver o que é ético? Como é que nós vamos ver a beleza? Como é que nós vamos buscar a paz? Nós precisamos ainda ter esse confronto. Mas nós precisamos ter consciência ampla, buscar isso. Buscar conquistas intelectuais e espirituais, renascer, não importa quantas vezes a fênix necessita, ela renasce. E é o que precisamos fazer. Nos aproximarmos da beleza. Ah, mas em roda de mim não há beleza, mas eu não vou desistir, porque eu sou um espírito imortal. Eu não vou me entregar, eu vou renascer todas as manhãs e vou buscar a beleza. Porque se eu não fizer, automaticamente a torpeza, a rudez e a aspereza vai me cercar e eu vou cair e vou ficar lá deitado, reforcilando. Se eu não levantar de manhã cedo e não buscar a paz, eu vou ser um que vai lutar nas linhas de frente e vai desejar a guerra. Se eu não me autorrealizar em pequenas coisas e não buscar dizer para mim mesmo que eu mereço, que eu consigo, que vai dar certo, eu vou desistir, eu não vou renascer de manhã cedo, eu vou ser as cinzas da fênix que se consumiu. Porque a existência terrena tem valiosas contribuições para nós, mas eu preciso estar aonde elas estão. Eu preciso dizer para o meu espírito o que tem significado a longo prazo. E eu preciso aproveitar cada momento para renascer. Na impossibilidade de se mudar a vida moderna, olha o que Joana diz. Impossibilidade de se mudar a vida moderna. Nós não conseguimos mudar isso, não. Ou seja, a vida moderna não é o problema. Os fatores negativos dessa vida moderna. Haja visto que essa vida moderna possui valiosos contributos para a nossa significação e progresso individual em geral. Então, na impossibilidade de mudar a vida moderna, cumpre criarmos condições de enfrentamentos, elaborando programas pessoais de bem-estar. Então, se eu não posso mudar o mundo, eu mudo a mim. Eu penso diferente, eu busco coisas que têm significação a longo prazo. Eu vou me alimentar do belo, do bom e do ético. Eu crio condições de enfrentamento. Eu me refaço todas as vezes. Eu não desisto, porque se eu desistir significa que o mundo moderno, com seus fatores negativos, venceu. E eu não posso ser vencido por eles. Porque eu sou um espírito imortal, eu preciso evoluir, eu vou ascender até a condição de Cristo. Então eu preciso dizer para mim mesmo essas coisas. Criar meios modernos. Como? Exercícios físicos ritmados. Caminhada, natação, trilhas na natureza. Exercícios físicos ritmados para o corpo. E exercícios mentais para o espírito. Boa leitura, músicas inspiradoras. Mas veja bem o que Joana coloca. Boa leitura, boa música. Conversações instrutivas. Conversas, boas conversas. Relacionamentos estimulantes.
Nossa, isso é uma delícia. Relacionamentos estimulantes, orações, meditações, caridade. Nós falamos na outra palestra quantas vezes as pessoas nos buscam e às vezes é fácil para nós. Às vezes nós vemos no olhar da pessoa, às vezes nós vemos no gesto da pessoa que ela está aflita, que ela precisa de ajuda, e às vezes aquilo que ela está buscando para nós é fácil. Por que não fazer? Caridade. São excelentes terapias para a redescoberta dos significados existenciais e a aceitação do estresse sem a imposição contemporânea. Há jeito, tem jeito, existe uma maneira. E a gente pensa que é alguma coisa que tem que vir rolando de Marte, envolta em cometas fulgurantes. Não, é livro bom, música boa, gente boa, conversa que serve, orações. Se não tem nada para falar, fica rezando, que nem diz a dona Carmen, a nossa amiga. Reza, reza até doer. Medita, pensa, ouve essa palestra, ouve outras palestras, se você não gostar dessa. Procura boas palestras, ouve uma, duas, três, medita no que está se falando. Pratica caridade, começa com você mesmo. Depois passa para o próximo mais próximo, depois vai ampliando. Caridade. E Joana coloca isso como terapia, como remédio, como jeito de se curar. Nossa existência deve ser enriquecida e utilizada. Não são palavras soltas. Nossa existência, a nossa vida, precisa ser enriquecida. Como você faz isso? Colocando estresse, colocando competitividade, colocando bebida, cigarro, droga, fumo, companhia desagradável, ira, raiva, ciúme. Não, para. Nossa vida deve ser enriquecida. Coisas que enriquecem. Mas ela também tem que ser utilizada. Porque às vezes a gente fica sentado à beira do caminho, reclamando da caravana que avança. Nós não utilizamos a nossa vida, ou utilizamos ela para nos lambuzarmos. Utilizamos ela mal, com a ira, com a revolta, com a angústia, com a tristeza, com problemas, comportamentos autodestrutivos, aceitando educações equivocadas que são ministradas de longa data. Então, quando Joana diz enriquecida e utilizada, nossa, isso aqui, cada palavra dá uma palestra. Nossa existência, nossa vida deve ser enriquecida e utilizada, mediante recursos capazes de transformar o tumulto em harmonia. Recurso. Está ali, mas ele não faz. Somos nós. Transformar o tumulto em harmonia, a doença em saúde e a autodestruição em prolongamento da vida. Sempre sobre as luzes do amor que a tudo comanda, inspira e vence. Então nós temos Jesus, nós temos os bons espíritos, nós temos os nossos mentores, nós temos as boas doutrinas, nós temos pessoas que estão preocupadas, estão empenhadas em realizar esse avanço, em viver no mundo, em enriquecer a vida e utilizar a vida bem utilizada, prolongar a vida, viver com saúde, buscar harmonia, entender o amor, ser comandado, ser inspirado e vencer. Era disso que eu gostaria de falar hoje. Concito novamente, inspiro vocês novamente a realizarem a leitura desse livro de Joana de Ângeles, da obra toda de Joana de Ângeles, dos bons livros, das boas companhias e das boas conversas. Precisamos nos refazermos, precisamos nos curar todas as manhãs.
Precisamos buscar o alto, buscar o compromisso com a vida, com o aprendizado, o compromisso com o Cristo, com as coisas do Cristo. Precisamos fazer isso diariamente. Não importa o que nos chegue, não importa o que nos digam. Eu sou seguidor do Cristo e o Mestre vai na frente. Ele nunca esteve atrás da multidão, ele sempre esteve à frente. E ele disse que é ele que determina, é ele que auxilia, é ele que inspira, é ele que dá o exemplo. Nós temos um exemplo. Nós temos bons espíritos trazendo para nós boas mensagens, alertando para nós sobre perigos que nós carregamos dentro de nós mesmos. Precisamos prestar atenção nisso. Precisamos nos alertar. Não vamos desistir. Não vamos nos permitir desistir. Não vamos abrigar em nós comportamentos destrutivos. Vamos nos melhorar, vamos nos reciclar. Vamos aumentar essa compreensão que nós possuímos e vamos mudar esses comportamentos para comportamentos salutares, comportamentos espiritualmente corretos e inspirados no nosso Mestre, que tudo pode nos auxiliar e pode nos ajudar. Vamos encerrar o nosso encontro de hoje com a oração, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Agradecendo a doutrina espírita, que nos trouxe livros e nos trouxe trabalhadores do Cristo, como a nossa irmã Joana de Ângeles, como o nosso irmão Divaldo Franco. Eles estão presentes em nossa vida desde que nós os busquemos, e suas lições são valorosas e nos auxiliam. Que possamos compreendê-las e abrigá-las em nosso coração, e que quando nós dormirmos à noite, aceitemos o convite dos bons trabalhadores para realizarmos desde já os nossos projetos na espiritualidade. Que o Mestre esteja conosco, ilumine os nossos passos no nosso caminho e seja a luz no nosso horizonte para onde seguiremos. Que assim seja. Uma boa noite a todos e obrigado.